E aí, pessoal da Loteca 1072, tá? Fiz 11 pontos na 1071, agora eu quero os 14, hein? Vamos lá. Vai ser uma rodada aí antes dos times brasileiros, tá? Decidirem o seu futuro na Libertadores e na Sul-Americana. 6 brasileiros na Libertadores, 7 brasileiros na Sul-Americana. Com certeza aí vai ter time poupando elenco, tá? Eles vão jogar hoje, terça, vão jogar quarta e vão jogar quinta. Aí tem essa loteca aqui, 1072, e na outra terça, quarta e quinta tem o jogo de volta. Então acho aqui que vai ter gente dançando, hein? Vamos lá, loteca 1072, jogo 1, Fluminense e Palmeiras. Já a loteca aqui já começa pegando fogo, hein? Fluminense é o quinto colocado, 8 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Jogando no Rio de Janeiro são 6 vitórias, 3 empates, ainda está invicto, não perdeu, tá? Tem média de 1 ou 2 gols por jogo em casa. Olha o detalhe aqui, o Fluminense na terça-feira que vem tem o jogo de volta no Rio de Janeiro contra o Argentino Júnior. Então, dependendo do jogo de hoje, vai se perder, der um azar lá de perder alguma coisa, vai poupar todo mundo aqui contra o Palmeiras. Palmeiras, que é o terceiro colocado, 8 vitórias, 7 empates, 2 derrotas. Fora do seu campo também é forte, 3 vitórias, 5 empates e 1 derrota, só perdeu um jogo. Tem o melhor ataque, é a segunda melhor defesa e só vai jogar pela Libertadores na quarta-feira, tem um jogo de volta em casa, tá? Contra o Galo. Então aqui o Palmeiras um pouquinho mais folgado, tá bom? Jogo para tripla, o Fluminense pode ganhar esse jogo aqui, mas eu acho que eu vou de empate e Palmeiras. Eu acho que tá mais pro Palmeiras do que pro Fluminense, hein? Jogo 2, Santos e Atlético Paranaense. O Santos é o 15º colocado, só 4 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Mas na Vila não é ruim não, hein? Tem 3 vitórias, 4 empates, só perdeu 2 jogos. Tem feito aí bons jogos, tem melhorado, tá faltando um pouquinho de sorte. A defesa é fraca, né? Leva gols na maioria de jogos. E pega o Atlético Paranaense, que é o 7º colocado, 8 vitórias, 3 empates, 6 derrotas. Fora do frio curitibano tem 2 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Outra defesa fraca do Atlético Paranaense, tá? Mas aí, para a sorte do Santos, na terça-feira que vem, vai receber o Bolívar pelo jogo de volta da Libertadores. Ou seja, joga hoje, fora de casa, e na outra terça encara o Santos no sábado para jogar na terça, talvez até precisando ganhar, conforme for o jogo de hoje. Aqui tem tudo pro Santos fazer aquele joguinho, tá? Na Vila Belmiro para ganhar, agradar a torcida e sair desse buraco que tá o Santos. Eu vou de Santos seco, tá? Não descartando aqui o empate, até uma vitória do Atlético Paranaense, mas eu vou apostar no Santos na Vila. Acho que o Atlético Paranaense vai poupar muita gente aí. Jogo 3, CRB e Botafogo de São Paulo. CRB é o 12º colocado, 7 vitórias, 3 empates, 9 derrotas. Em Alagoas são 4 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Tem média de 1 ou 2 gols por jogo em casa. Pega o Botafogo de São Paulo, 9º colocado, 9 vitórias, 3 empates, 7 derrotas. Fora de Ribeirão Preto são 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas. Em 9 jogos fora, levou gol em 8 o Botafogo. Média de 1 ou 2 gols por jogo fora de casa. Na terceira rodada o placar foi Botafogo 2, CRB 0. Eu vou acreditar aqui no CRB pelo fator casa, tá? Não descartando também a vitória do Botafogo de São Paulo, tá? Talvez pode até ser um favorito. Mas eu vou no CRB. Tem 2 times que me derrubam sempre, é o CRB e o Tombense. Espero que não aconteça nessa aqui, porque eu tô indo de duplo fixo. Nos 16 cartões, igualzinho em jogo 1, tá? Vão ser os meus 2 duplos fixos, tá? Jogo 4, Sport e Novo Horizontino. O Sport está brigando para voltar para a Série A, tem 11 vitórias, 5 empates, 4 derrotas. Em Recife é muito forte, 9 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É o time que mais venceu em casa, tá? É o time que menos perdeu na Série B. Tem um dos melhores ataques e também tem o artilheiro da Série B. Pega o Novo Horizontino, líder da B, 12 vitórias, 3 empates, 5 derrotas. Fora de casa são 6 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. É o time que mais venceu como visitante e tem a segunda melhor defesa. Na terceira rodada foi Novo Horizontino 0, Sport 0.
Um jogo bem equilibrado, mas o mando de forte do Sport é muito forte, tá? Eu vou seco no Sport. Aliás, desculpa. Eu estou jogando aqui 8 cartõezinhos no Sport e 8 cartõezinhos no Novo Horizontino. Não descarto, torcer para o empate não acontecer, tá? São dois times que estão muito bem, jogam para frente. Um é muito bom no ataque, o outro tem a melhor defesa. Eu acredito aqui que pelo menos vai sair gol aqui, não sei quantos. Mas eu acho aí que vem mais de 2 gols aqui, hein? Tá bom? Eu tô indo aqui 8 no Sport, 8 no Novo Horizontino. E tem um pontinho vermelho ali no empate para me derrubar se acontecer. Jogo 5, Goiás e Fortaleza. Goiás é o primeiro fora da zona de rebaixamento, 16º colocado. 4 vitórias, 4 empates, 9 derrotas. Em Goiânia foram 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Tem a 4ª pior defesa. Em casa só não levou gol em um jogo. Mas tem melhorado, tá, o Goiás. Esses 3 jogos, está 3 jogos sem perder. 3 jogos sem perder. Na quarta-feira tem um jogo de volta em casa contra o Estudiantes pela Sul-Americana. Aí é que tá o perigo, né? Não sei se vai poupar alguém aqui. Joga amanhã e depois na outra quarta tem um jogo de volta. Tá bravo. Pega o Fortaleza, que é o 11º colocado, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Longe do calor cearense, tem 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas. Vem de 3 derrotas seguidas o Fortaleza. E na terça-feira recebe o Libertad pelo jogo de volta também da Sul-Americana. Ou seja, joga fora e depois recebe em casa. Eu acho aqui que o Goiás deve estar mais preocupado aqui com a série A do que com a própria Sul-Americana. Não adianta passar para a Sul-Americana e acabar caindo para a segunda divisão. Então aqui no jogo 5 eu vou de Goiás e empate. 8 cartões do Goiás e 8 cartões no empate. Eu acho que o Fortaleza não ganha esse jogo não. Jogo 6, Internacional e Corinthians. O Internacional, 12º colocado, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. No Beira-Rio, 4 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Tem o 2º pior ataque do Brasileirão. Só fez mais gol que o Vasco. E na terça-feira recebe o River Plate pelo jogo de volta da Libertadores. Com provável quebra de recorde de público no Beira-Rio. Então aqui um detalhe, né? O Internacional joga hoje na Argentina contra o River e na outra terça recebe o River no Beira-Rio. Rapaz, o Internacional vai poupar alguém, não vai se preocupar com o Brasileirão não, que tá bem também. Pega o Corinthians, 14º colocado, 5 vitórias, 4 empates, 7 derrotas. Fora da arena foram 2 vitórias, 1 empate, 6 derrotas, perde demais fora. Está entre os times que mais perderam fora de casa. É outro que tem um péssimo ataque, né? Fora de casa é 0 ou 1 gol, não tem feito mais que isso. E na terça-feira joga fora contra o New Old Boys pelo jogo de volta da Sul-Americana. Ou seja, o Luxemburgo já falou que vai descartar a Sul-Americana, vai jogar com time reserva. O Internacional vai brigar pela Libertadores. Então aqui, se o Inter poupar o elenco e o Corinthians mantiver o elenco, eu acho que tem tudo para dar Corinthians. Eu tô indo seco no Corinthians, tá? Um empatezinho aí me derruba. Deixa eu só arrumar o cartão aqui um pouquinho, que ficou meio desfocado. Melhorou. Jogo 7, Ponte Preta e Chapecoense. A Ponte é o 13º colocado, 5 vitórias, 8 empates, 7 derrotas. Em São Paulo foram 3 vitórias, 6 empates, 2 derrotas. É o pior ataque da Série B. É o time que mais empatou em casa. Pega a Chapecoense, 17º colocado, 4 vitórias, 6 empates, 9 derrotas. Fora do Frio Catarinense tem 1 vitória, 2 empates, 5 derrotas. Levou gol em todos os jogos como visitante. Na terceira rodada foi Chapecoense, em Chapecó, tá? Foi Chapecoense 1 e Ponte Preta 0. Jogo bem equilibrado, tá? Mas eu acho que a Ponte Preta, por estar jogando em casa, para mim é um pouquinho favorito, tá? Eu vou aqui de 8 cartõezinhos na Ponte, 8 cartõezinhos no empate. Não acredito na Chape, não. Acho que se der Chape, é zebra. Jogo 8, São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo é o 8º colocado, 7 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Jogando no Morumbi foram 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em casa tem média de 2 ou 3 gols por jogo. Muito bom o São Paulo no ataque, hein?
Só que na quinta-feira recebe o São Lourenço, jogo de volta pela Sul-Americana. O Atlético Mineiro é o 13º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 6 derrotas. Fora de Belo Horizonte foram 3 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. E na quarta-feira vai até São Paulo encarar o Palmeiras pelo jogo de volta da Libertadores. Olha que situação complicada do Atlético Mineiro. Porque é o seguinte, o Atlético Mineiro joga amanhã, tá? Em casa, e depois vai jogar fora contra o Palmeiras. Não vai arriscar perder o Hulk ou qualquer outro jogador. Então aqui também, se der um empatezinho aqui, para mim já vai ser zebra, tá? O jogo 8 é São Paulo seco. Não sei se o James Rodrigues joga de base, vai estrear, tá bom? Mas eu vou de São Paulo seco. Jogo 9, Vasco e Grêmio. O Vasco é o lanterna absoluto da Série A, só 2 vitórias, 3 empates, 11 derrotas. Fora do Rio, não, no Rio, né? 1 vitória, 2 empates, 4 derrotas, tem o pior ataque. E em casa só não levou o gol do Cuiabá, o resto todos os jogos fizeram gol no Vasco. Pega o Grêmio, 4º colocado, 9 vitórias, 3 empates, 4 derrotas. Fora do Frio Gaúcho tem 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas, perde muito fora o Grêmio. Fora da Arena sofreu gol em todos os jogos. Buscando aqui a maior zebra do campeonato, eu vou, tá, pessoal? O Grêmio é favorito, tá? Mas eu acho que tá na hora do Vasco ganhar um joguinho aqui em cima dos grandes. Vou chorar aqui se não for isso, tá bom? Mas eu vou aqui de Vasco e empate. 8 cartõezinhos do Vasco e 8 cartõezinhos do empate. O Grêmio favoritaço, hein? Pelo amor de Deus, hein? Jogo 10, Náutico e CSA. O Náutico é o 6º colocado da C. 6 vitórias, 6 empates, 3 derrotas. Em Recife foram 5 vitórias, 2 empates e só 1 derrota. Tem média de 1 ou 2 gols por jogo em casa. Pega o CSA, 10º colocado, 5 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Jogando fora de Alagoas, 1 vitória, 4 empates, 2 derrotas. Tem a 2ª melhor defesa. Fora de casa só leva 1 gol por jogo. Não se enfrentaram na Copa do Nordeste, estavam na mesma chave, né? O Náutico, nessa chave aqui, o Náutico foi o 4º e o CSA foi o último. Acho que tinha 8 ou 9, se não estou enganado. Realmente eu não lembro se foi 8 ou 9 ou 10. Náutico aqui, para mim, também favoritaço, tá? Pode até ser o empate, acho que o CSA vai ser zebra. Eu vou de Náutico seco aqui nos meus 16 cartões, tá? Jogo 11, Bahia e América. O Bahia é o 17º colocado, 3 vitórias, 6 empates, 8 derrotas. Em Salvador são 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. Vem de 2 empates contra o São Paulo e contra o Corinthians, bons resultados. Só que é o 3º pior ataque. Geralmente fica aí no 0 ou 1, não faz mais que isso, não conseguiu fazer mais de 1 gol. Acho que 1 ou 2 vezes, né? Mas muito pouco. Pega o América, 19º colocado, 2 vitórias, 4 empates, 10 derrotas. Fora de Minas ainda não venceu, perdeu tudo que saiu de casa. Aliás, perdeu não, empatou, né? 3 vitórias e 5 derrotas. Como visitante tem levado 2 a 3 gols por jogo. Está a 7 jogos sem vencer o América. E para piorar, quinta-feira, joga fora em São Paulo contra o Bragantino, jogo de volta da Sul-Americana. Sei não, aqui eu não sei, tá? Mas eu acho aqui que o Bahia garante pelo menos um empate. Não vejo o América vencer esse jogo não, ainda mais se poupar alguém para encarar a Sul-Americana, mais preocupado com dinheiro do que permanecer na A. Eu vou de 8 cartõezinhos no Bahia e 8 no empate. Jogo 12, Coritiba e Bragantino. Coritiba é o 18º colocado, 3 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Em Curitiba, 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. É a 2ª pior defesa, sofreu 32 gols. Pega o Bragantino, 6º colocado, 7 vitórias, 7 empates, 3 derrotas. Como visitante vai bem, 2 vitórias, 4 empates, 2 derrotas. Tem média de pelo menos 1 gol fora por jogo. E na quinta-feira em São Paulo recebe o América pela Sul-Americana. Eu acho que o Bragantino não vai se preocupar muito com a América não, tá? Tem que mais se preocupar com Curitiba aqui. E tentar buscar uma melhora na Série A. Tá bem, tá em 6º colocado, mas eu acho que o Bragantino vai tentar ir um pouquinho mais longe. Eu vou aqui de Bragantino e empate. 8 cartões no Bragantino, 8 no empate. Eu acho que o Curitiba aqui vai ser uma baita de uma surpresa.
Jogo 13, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro é o 10º colocado, 6 vitórias, 5 empates, 6 derrotas. Em Minas tem 3 vitórias, 1 empate, 5 derrotas. Tem uma boa defesa, é a segunda menos vazada da Série A. Só que também não faz nada em casa, tá? Em 9 jogos, ficou no 0 em 6 jogos. Em 9 jogos, em 6 jogos, não fez nenhum gol. Pega o Botafogo. Cada rodada mais é líder, né? 14 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Fora do Rio, 5 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. Tem o melhor ataque. Tem o artilheiro também. Tem a melhor defesa dos 17 jogos. Só levou... tem a melhor defesa. E dos 17 jogos só levou o gol em 7. Passou 10 jogos sem tomar nenhum gol. E na quarta-feira vai até o Paraguai enfrentar o Guarani. Olha a chance do Cruzeiro aqui. Se o Botafogo se preocupar aqui com a Sul-Americana, o Cruzeiro tem tudo para papar isso aqui, hein? Eu vou acreditar nisso aqui, tá? Eu tô indo de Cruzeiro seco, não descartando um empatezinho aqui. Eu sei que vai ser, muita gente vai postar no Botafogo, vai ser uma meia de uma zebra. Vão me chamar de louco, tá? Mas eu acertei ali alguns jogos na outra rodada ali também que parecia surreal. Eu vou de Cruzeiro seco, tá? Jogo 14, Cuiabá e Flamengo. O Cuiabá é o 9º colocado, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. No calor mato-grossense são 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas. A média de 1 gol por jogo. Pega o Flamengo, vice-líder do Brasileirão, 9 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Fora do Rio tem 5 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Tem o terceiro melhor ataque. Só em um jogo só, dos 17, né? Não fez gol. Tem média de 2 gols por jogo. Está a 6 jogos sem perder. Só que na quinta-feira vai ao Paraguai enfrentar o Olímpia pela Libertadores. Aí eu não sei, aqui teve a confusão com o Pedro. O Gerson parece que também entrou. Não sei se o elenco vai comprar essa briga. Não sei realmente, mas eu acho que o Flamengo, para dar uma resposta para a torcida aí que tá tudo bem, vai pelo menos segurar o empate aqui contra o Cuiabá. Tá? Então acho que não vão correr o mesmo risco do Internacional, não. Tô indo aqui de 8 cartõezinhos no empate e 8 cartõezinhos no Flamengo. Tá bom, pessoal? Esse aí é meu jogo, tá? Quais são minhas loucuras aqui, tá? O Santos ganhar do Atlético Paranaense. Loucura número 1. Corinthians ganhar do Internacional. Loucura número 2. O Vasco ganhar do Grêmio. Loucura número 3. E o Cruzeiro ganhar do Botafogo, loucura número 4. Mas, pessoal, é o seguinte, para ganhar, tem que buscar as zebras. Se não buscar as zebras, não vai, tá? Tivemos zebras na última rodada e tá aí o que aconteceu, acumulou. Tivemos zebras na penúltima rodada, tá aí, acumulou. É buscar onde tá? Apesar de ter essas 4 loucuras que eu fiz aqui, tá bem embasado, tá? Eu acho que o Atlético Paranaense poupar o elenco, o Santos pode ganhar sim, tá? Eu acho que se o Internacional poupar o elenco, o Corinthians pode ganhar esse jogo também se for completo, tá? Pode ter estreia de jogador novo. Eu acho aqui que se o Grêmio ratear e entrar cansadinho, poupar lá o Suárez, o Vasco pode pelo menos empatar esse jogo. E se o Botafogo poupar os jogadores, eu acho sim que o Cruzeiro pode ganhar esse jogo, tá bom? Tá aí meu jogo, boa sorte para todo mundo, tá bom? Eu não sou blogueiro, tá bom? Não sou youtuber, não sou nada, isso aqui é o meu jogo, eu já fazia antes, hoje, fazia igualzinho que eu faço hoje, tá? Só que agora eu resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Se quiser deixar o like, deixar seu comentário é legal, até para todo mundo saber como é que tá aí das coisas, né? Não precisa comentário para elogiar nem nada, não é isso que eu tô pedindo, tá? Mas se você souber alguma coisa do time aqui, algum time, pô, fulano de tal se machucou, pô, o Pedro está sendo vendido, o Gerson foi vendido, o Cebolinha tava vendo alguma coisa que talvez fosse vendido. Então tá meio complicado o Flamengo. Pô, o Palmeiras fulano de tal se machucou. É legal, tá? Vai clarear um pouquinho as ideias pros colegas assistirem isso. Tá bom? Abraço para todo mundo aí, boa sorte.